Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Um vídeo agora sobre a Grécia Antiga, a Grécia que tanto nos encanta pela sua história e pelo legado que nos deixou. Talvez a mim encante ainda mais, né? Na condição de historiador e de alguém que gosta da história antiga, e também na condição de filósofo. Então essas duas áreas fazem com que a Grécia seja, para mim, muito interessante, tendo em vista que a filosofia ocidental vai ter o seu início, a sua formação inicial na Grécia, na região, né, da Hélade, que é assim que nós chamávamos a região da Grécia. Esse vídeo é para falar de Atenas e Esparta, né, duas das principais cidades da região. É um pouquinho difícil falar em Grécia, porque a Grécia não é o que a gente conhece hoje como um país, né? Eles tinham características comuns, esses povos, a língua e a religião, o local onde eles viviam, mas eles viviam em cidades-estado, né? Um conceito importante na Grécia é entender o que são as cidades-estado. As cidades-estados, elas são independentes, elas são autônomas, elas criam o seu sistema político, elas têm o seu sistema econômico, elas têm a sua hierarquia social. É diferente de um Brasil, por exemplo, onde uma cidade tem que seguir a Constituição Nacional. Estamos sob o comando de um dirigente, que é o presidente da República. Não pode uma cidade ter escravidão e a outra não ter. Não pode uma cidade proibir a entrada de cidadãos e a outra liberar. Na Grécia podia. Por quê? Porque eram cidades-estado. Nós chamamos elas de polis. E a Grécia não tem um rei. Então cada cidade tem suas características, né? E mesmo que a religião fosse única, eles tinham os deuses da cidade também. Então Atenas e Esparta são as mais importantes e mais conhecidas, mas nós tínhamos várias cidades também dentro da Grécia, né? Corinto, Tebas, Mégane, enfim, né? Vamos falar de Atenas e de Esparta. Muito diferentes também, né? As duas maiores líderes são elas depois que vão chefiar organizações de polis, são elas que vão liderar a guerra civil terrível que vai, por muitos anos vai assolar a Grécia e que vai levar a Grécia a uma derrocada, né? Que é a Guerra do Peloponeso. Mas enfim, vamos entender agora Atenas e Esparta. Atenas está na região da Península Balcânica, como as demais cidades gregas. Ela fica na região da Ática, uma região montanhosa, de agricultura um pouco difícil, né? E Atenas vai se desenvolver bastante, então, um comércio, e eles vão estar muito abertos ao mar, né? Eles têm um sistema de portos muito interessante. São formados, Atenas é formada por eólios e jônios, né? São povos que formam a Grécia. A oliveira, que vai dar a oliva, e o azeite de oliva é um doce, não o principal produto da economia agrícola ateniense, vão exportar para vários países. A sociedade, além do vinho também, né? O vinho é outra coisa que produz. A sociedade ateniense é uma sociedade complexa, muito complexa. Então lá em cima, nessa pirâmide, nós vamos ter os eupátridas. Esses eupátridas são descendentes diretos dos jônios, um dos povos formadores, e eles vão ter posses, né? Eles serão a elite comercial e vão participar ativamente da política grega. Daqui um pouquinho a gente fala da política, que é complexa também. Na sequência, nós temos os demiurgos, que compõem uma espécie de uma classe média, né? Comerciantes médios e pequenos, proprietários rurais médios e pequenos, navegadores, né? Enfim, alguns membros de um escalão médio do exército e tal. O terceiro grupo são os metecos, que são os estrangeiros. Eles não têm participação política, eles vivem na periferia da cidade, fazem os serviços braçais, grande parte, trabalham no comércio. Mas o serviço braçal a gente chama de artesanato. Não é o conceito de artesanato de hoje, faz cestas e tal, não.
Artesanato é quem faz o trabalho braçal. Então, um pedreiro era um artesão, uma costureira era um artesão, né? O trabalho braçal. E por fim, os escravizados, muitos. Atenas era uma sociedade muito escravocrata. E eu quero que você preste atenção numa coisa. A escravidão na antiguidade não é por cor. Tá? Essa é uma confusão que se faz normalmente os alunos menores aí do ensino fundamental, de tratar o escravo e pensar que são negros e negras. Não. Duas formas de ser escravizado no período, por dívida ou por guerra. A tua vila é invadida por outra cidade, tua cidade é invadida, teu povo é invadido, tu é capturado, tu é escravo. Provavelmente pro resto da vida. Tá? Ou dívida, né? A dívida tu é escravizado por um tempo, paga a tua dívida e tu trabalha alguns dias, alguns meses, ou uma parte do dia, né, para essa pessoa, para essa instituição, paga a tua dívida e está livre. Eu fico pensando atualmente, né? Se tivesse escravidão por dívida, nossa senhora, ia ter escravo aí, eu ia me escafeder, porque você não ia me escravizar, né? Bom, vamos falar agora do assunto principal de Atenas, que é a democracia. A primeira questão, nós não podemos falar de democracia grega, porque ela não existiu. A democracia foi somente em Atenas. E em um período da história de Atenas também, não é desde que Atenas inicia até os dias finais de Atenas, né? Essa democracia vai passar bem ou mal por 3 governantes, 3 líderes políticos de Atenas. Nós vamos, até poderia ser 4 se eu colocasse Drácon, né? Que colocou as leis no papel, mas vamos deixar ele fora. Vamos trabalhar com o Solon. O Solon decreta o fim da escravidão por dívidas e faz uma organização social em que essa divisão, se cria uma pirâmide social não mais por nascimento, e sim por renda. Então se tiram alguns privilégios de alguém que era o pátrida e que depois muda seu status econômico, né? Passa para outras categorias, eles acabam perdendo o privilégio. Na sequência, Clístenes. Qual é a data, professor? Não se importem com data, tá? Não se importa, é tudo antes de Cristo, século 6, 7, 5 antes de Cristo. O Clístenes vai implementar uma divisão da sociedade em tribos, são 10 tribos. É para poder organizar melhor, cada tribo vai eleger o seu representante, né? E ele cria o ostracismo, porque o Drácon tinha criado uma lei que os crimes eram punidos com a morte. Aí é meio sacanagem, né, cara? Pirateou, não sei o que, vão te matar. Ou a mesma punição do cara que cometeu um delito leve, do furto, de quem assassinou. Aí não. Então, com o Clístenes vão ter o ostracismo. Isso aí também vai para tudo que é prova, não sei porquê. O cidadão podia ser expulso da cidade por até 10 anos. Com isso, eles evitavam de ter cadeias, porque a cadeia tinha que ter o guarda, tinha que ter o alimento, tinha que cuidar do cara, e tinha o perigo daqueles cidadãos em cadeia. Não. Ostracismo, um banimento. Eu vou para onde? Vai para outra cidade, te vira. Porque cada cidade eles não querem saber da outra cidade, né? Só se tiver comércio. Então, expulso. As cidades eram cercadas, não tinha como entrar. Se fosse pego na cidade, era condenado à morte. E aí o pai dessa democracia toda é o Péricles, né? O Péricles aí é século V a.C., aí você vai instituir o sistema democrático definitivo em Atenas. Como é que funcionava essa democracia? Bom, a democracia era direta, diferente da nossa que é indireta, então nós escolhemos um cara para nos representar. Os atenienses, os cidadãos atenienses, eles participavam direto da democracia. O camarada ia na reunião, erguia a mão e falava o que queria e votava no que queria. Mas não era todo mundo que era cidadão. Então, era a ínfima parte da população. Por quê? Mulheres, fora. Aliás, mulher é um capítulo à parte na Grécia, né? Ser mulher na Grécia não é fácil. Elas eram relegadas a 5º plano. Inclusive na casa tinha um lugarzinho para elas chamado gineceu, que deu nome ao órgão feminino das plantas depois. A mulher, quando terminava suas atividades no lar, ia para o gineceu, uma salinha lá. Inclusive, até o sexo com as mulheres era colocado em 2º plano.
Os homens diziam que o prazer verdadeiro estava em relacionar com outros homens, né? Vejam como era uma sociedade diferente. E claro que aí as mulheres não participavam da democracia, né? Também não participavam por idade, né? As pessoas abaixo de 21 anos não participavam. Estrangeiros também não. Escravos também não. Nossa, aí eu reduzi, né? Muito essa participação. Claro que eu reduzi muito. Mas mesmo assim eu estou falando em milhares de pessoas em Atenas, é uma cidade grande. Mesmo assim são milhares de pessoas. E aí eles construíram, dentro desse processo democrático, algumas instituições, né? O Areópago, os nomes são terríveis, né? Está escrito aqui, ó, então vocês vão poder ver os nomezinhos. O Areópago ele só era constituído em época de crise, né? Escolhiam alguns eupátridas para que não se precisasse passar por várias câmaras. Esses caras resolviam meio que direto. Fora das crises, a Assembleia Maior era a Eclésia, Assembleia do Povo. Essa era composta de milhares, né, de cidadãos e qualquer um podia participar. Os debates eram na Ágora. A Ágora era a praça principal, a praça da tua cidade ali, né? Ali reuniam, debatiam, os filósofos tomavam a palavra e falavam por tempos, né? Depois votavam, enfim, participação direta da população nesse processo. Além da eclésia, da participação direta, esses cidadãos elegiam também alguns para fazer as leis, porque ali eram votar se fazer a lei ia ser A ou B, mas alguém tinha que fazer o A ou B, né? Ou era a bulé. A bulé eram 500 pessoas que recebiam do povo todo ideias de projetos ou projetos prontos para se transformar em lei. E depois eram votados lá nesse grupo. E havia também um tribunal intermediário, Elieia, olha o nome, né? Tá escrito aqui, ó, Elieia. Eram 6 mil cidadãos que também participavam dessa elaboração de leis. Mas, em suma, e ninguém ganhava nada. Mais tarde começaram a dar uma ajuda de custo, que não era muito, né? Que era para que os trabalhadores, às vezes, que não podiam largar o trabalho para ir para a política, pudessem participar. Bem ou mal, todo mundo participava desse processo. É o primeiro povo na história da humanidade que tem democracia, que todos, entre aspas, o todo, participam, né? A formação das crianças também era voltada para música, para história, para filosofia, né? Para as artes também outras. Esses meninos, né, recebiam uma educação diferenciada, logo aprendiam a ler e escrever. Só meninos, meninas não, já expliquei a condição da mulher. E eu quero começar pela condição da mulher para falar de Esparta. Esparta era muito diferente, né? Esparta, a mulher, por exemplo, claro que a mulher está no segundo plano também, mas não está no quinto plano, né? A mulher em Esparta está no segundo plano, mas ela participa de alguma forma efetivamente da sociedade. Como Esparta é uma sociedade guerreira, as mulheres estão trabalhando na cidade, porque muitos homens estão nos quartéis, nas guerras, nas manobras militares. Então, as mulheres fazem esse trabalho de administrar algumas empresas, fazer trabalhos braçais, quando não se tem homens para isso. E elas aprendiam a usar pelo menos uma arma. O escudo, a lança, o tridente, a espada, enfim. Para quê? Para defender a cidade. Estamos falando de um povo guerreiro, Esparta. Os famosos 300 de Esparta, a elite do mundo dos guerreiros, os 300 melhores guerreiros de Esparta. Vocês sabem com quantos anos um menino ia para o quartel em Esparta? 7. 7 anos. Criança, molequinho, né? Vai para o quartel. Quando a criança nascia, se ela tinha defeito físico, ela era morta, era jogada na montanha. Ai, que horror, professor. Ai, que horror, professor. Por quê? Porque tu não pode ter um guerreiro com deficiência física, gente. Não dá, né? Como é que se forma essa sociedade, que é uma sociedade extremamente militarizada? Bom, na elite, no topo, estão os espartanos, ou esparcíatas. Esse é um grupo descendente dos dórios, o povo que
colonizou, que já era um povo militarista, né? O povo que conquistou a região de Esparta, que é a região do Peloponeso, está ao sudoeste de Atenas. E esse grupo dos espartanos, ou esparcíatas, eles dominam, eles são elite econômica. Na sequência, nós vamos ter um segundo grupo chamado periecos. Esses periecos são descendentes daqueles caras que viviam ali. Eles fazem todo o trabalho braçal da cidade, mas eles não são... são livres, né? São livres, recebem pelo seu trabalho, mas eles sequer chegam a ocupar um posto médio até, né? Eles sequer chegam a ocupar um posto médio. Eles são uma categoria secundária e bem secundária em relação aos esparcíatas. E um grupo menor na hierarquia são os ilotas. Os ilotas trabalham no campo, na agricultura, e eles não têm participação nenhuma na política de Esparta. E vão mais longe, eles são servos. Eles são servos. Qual é a diferença do servo e do escravo? O escravo é posse. Tu tem um escravo, tu faz o que tu quer com ele. O servo não pode vender o servo, ele não é teu. Mas ele é obrigado a trabalhar para o Estado, né? Então, é uma condição deplorável de vida, né? Como é que funcionava a política espartana? Os espartanos são práticos, né? Eles não ficam criando conselho do conselho do conselho do conselho. Eles têm os conselhos dos eupátridas e esses conselhos são reservados normalmente a cidadãos com mais de 60 anos. Eles têm um primeiro conselho para cidadãos com mais de 30 e depois aí um conselho que é top, né? O eforato. São aqueles conselheiros aí já idosos, mais de 60 anos, e funcionam como conselheiro dos reis, né? Tem uma força muito grande. E eu falei dos reis. Pouquíssimos povos têm mais de um rei, pois isso é encontrado em Esparta. Esparta tem 2 reis. Como 2? 2. Os 2 têm o mesmo poder, só que cada um cuida de uma coisa. Eles têm um rei que cuida do exército, do militarismo, e tem um segundo rei, ou um primeiro, aí não tem primeiro nem segundo, mas tem um outro rei que cuida de todo o resto, da religião, da administração pública da cidade, da questão política, enfim. E eles conseguem interagir e viver bem com esses 2 reis. É uma sociedade muito militarizada. Tinha práticas esportivas na cidade para todo mundo, né? Correr, fazer exercício. Eles primavam pelo corpo bem feito, né? Eram guerreiros, né? E os 300 de Esparta, né? Tem 2 filmes, 300 é o nome, é exagerado, mas mostra o quanto esse povo era combatente. Tem uma história que eu gosto muito desse filme, e dessa luta em Termópilas contra os persas, quando, nas guerras médicas, quando o rei Leônidas, eles estão com mais ou menos uns 6.000 homens, ele reúne os caras e diz, olha gente, amanhã começa a guerra. Do outro lado, não sei quantos tem, mais de 40.000. Nós vamos morrer todos. Todos aqui vão morrer. Quem quiser ir embora pode ir. A maioria vai embora. Nenhum espartano vai embora. Vão os caras ali de outras cidades que estavam ajudando. Ficam os espartanos. E aí ele diz, eu preciso de um cara, e um cara bom, para voltar para Esparta e avisar esse nosso pessoal para se preparar, porque nós vamos segurar eles aqui um tempo, mas eles vão para Esparta, para avisar quantos homens têm, que armas eles usam, para o pessoal lá se preparar. Algum voluntário para ir embora? Nenhum. 0. Aí eles dizem, alguém tem que ir, gente. Aí ele olha na tropa e escolhe uma. Tu aí, fulaninho, tu vai voltar. E o cara diz, não, eu não vou. Tu vai, é uma ordem, cara. Sou general Leônidas, estou te ordenando. Não vou, general. Eu vou ficar conhecido na história como o cara que não lutou, que não morreu pelo seu povo. Olha isso, velho. Olha se isso vai ter hoje. Vai. Hoje não ficava só o Leônidas, ali nem sei se ele ficava. Então, e eles, não, tu vai ficar na história conhecido como o cara que foi avisar o povo. E demais que tu só tem um olho. Aí o cara diz, mas eu perdi em batalha o olho. Pois é, perdeu em batalha, tu é um bom guerreiro. Tu é um valoroso e experiente guerreiro. Tu que vai voltar e vai comandar o nosso povo, porque todo mundo aqui vai morrer. Tu vai virar o comandante do nosso exército. E aí o cara volta e todos eles morrem, mas aí ele consegue juntar 15.000 homens e mulheres e os espartanos vão vencer os terríveis persas com Xerxes II
em Termópilas, né? Essa é uma história muito bonita das guerras envolvendo os espartanos. Bom, estamos chegando ao fim desse vídeo, né? Pedir que o pessoal que gostou aí deixe um like para colaborar. E também, se gostou e veio até aqui no vídeo, se inscreve aí, toca no sininho para ser avisado quando a gente tiver novos vídeos. O importante é a gente ficar estudando e aprendendo história. Usa o comentário aqui para deixar a tua pergunta, a tua colaboração, e nós vamos construindo conhecimento a partir dos vídeos, então. Falou, pessoal, obrigado.